O evento que vai acontecer no dia 25 está tirando o sono da esquerda. Se você já acompanha os nossos editoriais, você é uma pessoa bem informada. Sabe que o advogado, colega de profissão, Jeffrey Schickini, ele apresentou um habeas corpus para garantir o direito de locomoção do Bolsonaro, para que o Bolsonaro possa participar do evento que vai acontecer no dia 25, porque havia um temor de prisão do Bolsonaro no dia de ontem. Você lembra disso, né? Ele fez uma articulação, ele fez um pedido ao presidente do Supremo Tribunal Federal de que o Alexandre de Moraes não pudesse julgar esse habeas corpus porque ele é relator e citou uma súmula do STF. Pois é, ele conseguiu mandar para o Fux, e o Fux já decidiu sobre esse habeas corpus. Eu vou te falar do que se trata. Outro ponto que eu vou falar também nesse editorial, da liberdade que a gente tem. Pois é, se tem uma coisa que é bom, é a gente ser independente. Então, eu posso elogiar ou criticar da forma que eu bem entender. Tanto o Bolsonaro eu posso elogiar ou criticar, o Lula eu posso elogiar ou criticar, e o Caiado também. Pois é, ontem eu fiz um vídeo elogiando o Caiado. Hoje eu vou fazer o inverso. Eu vou tecer algumas críticas ao Caiado aqui. Combinado? Então vai ter muita coisa interessante nesse editorial. Seja muito bem-vindo, que o seu dia seja abençoado, cheio de bênçãos para você e para sua família. Bora começar? Vem comigo. Olha só. Vamos começar com essa publicação aqui da Tatiane Costa. A Tatiane Costa fez uma publicação citando o Caiado aqui. E aí ela escreveu o seguinte: se diz de direita, mas vai na posse do ministro comunista? Estranho, né? Ou seja, críticas ao Ronaldo Caiado por ter comparecido na posse do Flávio Dino. Isso aqui é o Ronaldo Caiado chegando ali na posse do Flávio Dino, o ministro comunista, e assim, um ministro polêmico, né? E a gente sabe muito bem as polêmicas que são envoltas em torno do Flávio Dino. Já entrou no Supremo Tribunal Federal com a polêmica falando que o Supremo Tribunal Federal tem a função de controlar os outros poderes. Isso é um equívoco gigantesco, não é função. Existe na Constituição brasileira um sistema que chama check and balance, ou seja, sistema de freios e contrapeso. Não tem dessa de um poder moderador que controla os outros. Acho que o Flávio Dino está lá na Constituição de 1800 e pouco ainda, que tinha a Constituição, o poder moderador, que tinha um poder que mandava nos outros. Não tem nada disso. Nenhum poder controla os outros. Tem um sistema de fiscalização ali. Isso é outra coisa muito diferente. Mas, enfim, minha crítica aqui é ao Ronaldo Caiado. Tá. Ele comparecer na posse do Flávio Dino já é algo que me incomoda. Agora, ele elogiar o Flávio Dino me incomoda mais. Eu vou explicar para você o porquê. Foca aqui nessa matéria aqui, que foi publicada pelo UOL, onde o Caiado elogia o Flávio Dino. Olha só, a matéria diz o seguinte: posse de Flávio Dino, França e Caiado elogiam o ministro. Tem conteúdo e preparo, diz o governador. Eu vou até pular a parte do França aqui, porque não é a parte que me interessa. Me interessa a parte do Caiado. O França a gente já sabe que já é alinhado ao Lula, né, ao governo. Agora o Caiado. Meu colega, durante 2 mandatos na Câmara dos Deputados, fomos juntos ali, defensores, eu como relator, da reforma política, que quase demos conta de aprovar, que teria mudado muito esse Brasil. E depois, sem dúvida nenhuma, tive a oportunidade também de estar com ele nos eventos promovidos pelo Ministério da Justiça. É uma pessoa competente, tem conteúdo, tem preparo, e eu tenho certeza de que ele terá um período nessa casa que ele vai poder discutir com muita capacidade todos os temas e vai atender às necessidades de uma corte de alto nível como essa. Pelo menos é meu ponto de vista. E eu não sou dono da verdade, eu posso estar errado. Mas espera aí, o discurso não bate. Flávio Dino, à frente do Ministério da Justiça, apresentou números pífios, tá? Números péssimos. A insegurança aumentou durante a gestão do Flávio Dino como ministro da Justiça. Então, assim, tapar o sol com a peneira pela camaradagem não rola. Eu acho que tem gente mais preparada do que o Caiado para responder essa pergunta. Pergunta os policiais de Goiás o que eles pensam do Flávio Dino, mas não pergunta
o alto coronelato, não. Eu quero que pergunta o PM, o soldado, o tenente ali, que vai pro corpo a corpo. Pergunta o pessoal da Rotan aí como é que funciona. Que aí vocês vão ver qual vai ser o posicionamento deles sobre o Ministério da Justiça. Então, assim, se eu tenho a liberdade para vir aqui falar que o Ronaldo Caiado está fazendo um bom trabalho, estou elogiando, falando que ele faz um bom trabalho em Goiás, mas aí tem discurso que não bate. E aí, para mim, a vantagem de eu ser independente é que eu falo da forma que eu tenho as minhas convicções. Bola fora, hein? Foi feio. Mas vamos lá. Continua, pessoal. Falei para vocês do habeas corpus. Matéria do R7. Fux rejeita pedido de advogado para garantir participação de Bolsonaro em ato de São Paulo. É o seguinte, só para vocês entenderem essa situação aqui. Tem um advogado, cara, é muito bom, chama Jeffrey Chikine. O Jeffrey Chikine, ele apresentou um habeas corpus a favor do Bolsonaro lá no Supremo Tribunal Federal. O pedido do Jeffrey Chikine foi que houvesse ali o direito do Bolsonaro sobre um iminente risco de prisão ou de cercear sua liberdade, de que ele pudesse participar dos atos do dia 25 que vão acontecer agora. Vocês têm que entender como que funciona o habeas corpus. O habeas corpus, ele é um remédio processual que está previsto na Constituição, que ele pode ser preventivo ou repressivo. Se o juiz mandou prender ilegalmente, se apresenta o habeas corpus repressivo. Se o juiz quer mandar prender, se apresenta o habeas corpus preventivo. E o habeas corpus ele tem uma situação diferente. Ele não precisa de procuração. Ou seja, eu posso apresentar um habeas corpus para o Bolsonaro. O Jeffrey Chikine pode, independente do Bolsonaro querer ou não. Certo? E tem outro detalhe. Esse habeas corpus foi apresentado no STF. O Jeffrey Chikine pediu que esse habeas corpus não fosse para a mão do Alexandre de Moraes, porque se fosse para a mão do Alexandre de Moraes, você já sabe o resultado. Ia cancelar, né? Ia negar. Então ele pediu que não fosse para a mão do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes era o relator, e ele citou uma súmula, como ele bem entende, do direito processual penal brasileiro. E assim foi. O processo caiu na mão do Fux. Só que o Fux rejeitou o pedido do advogado. Só que aqui tem um detalhe. Porque o Bolsonaro pediu. O Jeffrey Chikine entrou sem que o Bolsonaro pedisse esse habeas corpus. E na visão da defesa, que é o Washgarden, ele entendeu que isso poderia prejudicar e não facilitar, porque o Bolsonaro não tem medo de ser preso, segundo a decisão aqui dos advogados, que os advogados falaram que não há risco nenhum à liberdade do Bolsonaro, que o Bolsonaro não deve nada, e por isso o Luiz Fux deveria rejeitar o habeas corpus. Então, o Luiz Fux, ministro Fux, ele rejeitou o habeas corpus porque o próprio Bolsonaro pediu, argumentando que o Jeffrey Chikine não foi contratado pelo Bolsonaro, o Bolsonaro não pediu. Tá? Então, a pedido do Bolsonaro, o habeas corpus caiu. Aqui chama atenção para alguns pontos. Pessoal, desculpa que o meu olho está coçando um pouquinho aqui, tá? Mas chama atenção 2 pontos aqui, tá? Primeiro, a vontade de apoiadores de tentarem fazer alguma coisa pró-Bolsonaro, tá? Então, assim, às vezes, na ânsia de tentar ajudar, se acaba atrapalhando. Então, não matou o Bolsonaro. Tem uma equipe de advogados, tem uma equipe que está lá acionada e que tem assim uma estratégia organizada para fazer sua defesa. Então, muitas pessoas perguntam, às vezes, por que vocês, advogados, não fazem isso, não fazem aquilo? Os advogados fazem, mas às vezes, até no intuito de ajudar, acaba atrapalhando. Então, assim, tem que ser muito pensado, tem que ser muito moderado, e acabou criando aqui um conflito até com o próprio Bolsonaro, que teve que pedir a rejeição desse habeas corpus. Vamos lá, pessoal. Outra matéria que eu quero trazer para vocês da Gazeta do Povo, aquilo que eu tinha falado sobre o Flávio Dino. O Supremo Tribunal Federal tem esse grande papel de controle sobre os outros poderes, diz Dino, após a posse. Após a sua posse como ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino disse que a Corte tem um papel de controle sobre os outros poderes. O Supremo tem esse grande papel de controle sobre os outros poderes.
Isso faz com que, às vezes, haja daqui ou dacolá uma compreensão, às vezes, uma incompreensão, às vezes, uma discordância, uma divergência, até um atrito, afirmou a imprensa. Tenso demais. O papel do Supremo Tribunal Federal é controlar? Não. Nunca foi e nunca será. O papel do Supremo Tribunal Federal é interpretar a Constituição e dar os caminhos legais dentro de um limite em que a Constituição se estabelece. Vamos lá. Eu tenho um artigo da Constituição que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros, os residentes no país, o direito à vida, à liberdade, igualdade, enfim. Eu posso pegar esse artigo e fazer uma interpretação dele sobre a liberdade, igualdade. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal. Mas eu poderia pegar esse artigo e utilizar ele para controlar os outros poderes? Não. Isso não existe na Constituição. Então, assim, é temerário. Sabe por quê? Porque mostra o entendimento do ministro do Supremo, que é autodeclarado comunista, e se tem uma coisa que a gente sabe, que é uma fama aí dos comunistas, é o autoritarismo, e o ministro vem já declarando, quem manda na porra toda sou eu. Vocês entenderam? E o que é um grande equívoco, se analisar todo o ordenamento jurídico pátrio, a separação dos poderes, não tem como, tá? Então, assim, já se prepara. Se você achava que Alexandre de Moraes era osso duro de roer, segura que os próximos 20 anos com Dino no Supremo Tribunal Federal, a Congresso Nacional, segura que o bicho vai pegar, tá? E também o próprio presidente da República. Você está achando que a coisa vai ser fácil? Não vai ser, não. O Dino já falou, quem controla tudo é o Supremo, o que é um grande equívoco. Vamos lá, matéria do Pleno News. Governo irá liberar 14,5 bilhões em emendas até 30 de julho. Prepara o bolso, povo brasileiro, que vai ter mais imposto por aí. Nessa quinta-feira, o ministro da Secretaria das Relações Exteriores, o Alexandre Padilha, Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, informou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende liberar 14,5 bilhões de emendas do Congresso até 30 de junho. De acordo com ele, essas emendas serão destinadas às áreas de saúde e assistência social. Pega o fio, meu amigo. 2 pontos. Primeiro, reunião de Arthur Lira com Lula. Lira quer o bem do Brasil? Não. Lira quer o dinheiro das emendas. Ponto. Essa é a minha visão. Segundo ponto. Vamos lá. Eleição, meu camarada. Eleição. Pois é. Nessa eleição, você vai ver grana rolando solta para eleger os candidatos da esquerda e do PT. Essas emendas, isso aqui não sou eu que estou dizendo, não. Foi alvo da matéria da Folha. O Estadão também tratou disso, que o Lula já começou a liberar recursos, muitos recursos, só para as prefeituras em que o PT está no poder. O que incomodou até a base do Lula. Os outros partidos falaram, Lula, tá comendo tudo e não tá deixando nenhuma farelinha pra gente. Então, dinheiro vai rolar torto e à direita. Então, pensa lá. Dessa vez, a direita vai enfrentar as prefeituras, vai enfrentar dinheiro, tá? Porque a esquerda vai estar com a grana toda na mão. A direita não. Segundo, o TSE vai partir para cima. Ele já declarou, vai pegar pesado em cima de qualquer candidato de direita. Vai pegar pesado, vai para cima mesmo. Então, vai ser tenso essa eleição de 2024. É por isso que você tem que acompanhar, para você estar entendendo tudo que vai acontecer. Porque não vai ser uma eleição tranquila, equânime, igualitária para todos. Não, vai ter aqui, sabe, uma balança totalmente fora do contexto. Onde a esquerda vai ter privilégio, onde a esquerda vai ter dinheiro, onde a esquerda vai ter a mídia do lado dela, e do outro lado, a direita levando porrada o tempo todo, tanto do judiciário, quanto da falta de recursos, quanto da mídia. Prepara que vai ser assim. Vamos lá. Ciro Gomes fez uma declaração polêmica aqui que ele deu
uma crítica aqui ao Supremo Tribunal Federal com relação ao golpe, né? Então, essa publicação aqui do Ciro Gomes, 17 anos de prisão, o esquerdista Ciro Gomes critica o STF por uma narrativa de golpe de Estado. Dá uma olhada aqui, essa publicação aqui, o Ciro Gomes falou nunca que existiu um golpe de Estado. Ouça só. Mas ali, para quem conhece a história dos golpes no Brasil, seja o golpe republicano, nobilitado pela história, de Deodoro e Floriano, seja o golpe 64. Caramba, no golpe 64, hoje eu conheço os documentos, estão desencriptados na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, você tem lá áudio, vídeo, documentos, tudo mostrando o Lyndon Johnson operando, escolhendo o Castelo Branco, com a sugestão do Lincoln Gordon para ser o chefe, conspirando via dinheiro do IBAD para a política, etc, etc. Todos os jornais do Brasil, editorialmente, de forma febril, exigindo e apoiando, o governador de São Paulo, o governador de Minas, o governador do Rio de Janeiro, um porta-aviões fundeado na costa do sudeste brasileiro, armado até os dentes com fuzileiros navais prontos para desembarcar, se houvesse alguma resistência do João Goulart. Vai chamar essa patuscada que os bolsonaristas imbecis fizeram em dia 8 de golpe? Não. Aí fica, os heróis da democracia, juízes que estão encarregados de julgar e condenar, vão para o comício. Percebe? Vão para o comício. E é só para quê? Lula não tem nada de bobo. É para incitar as pessoas. Eu não preciso da saúde pública, eu não preciso da educação pública, eu não preciso da segurança pública. Então o meu negócio é uma agenda identitária, mentirosa, vesga, que toca homenagear com papo furado políticas que são corretas, reais, mas que então, virou uma pantomima inominável, um ministério de deslumbrados, despreparados, cuja compulsão é viajar para falar besteira no estrangeiro, né, de preferência fantasiados com suas respectivas fantasias identitárias. Perfeito, perfeito. Não sei se você percebeu aqui, o Ciro Gomes foi cirúrgico. Juízes que são encarregados de julgar vão participar dos comícios. Uns ministros do Lula, do governo, despreparados, que não sabem nem o que estão falando, ficam só viajando o tempo todo. Saiu matéria hoje dizendo que foram mais de 1000 viagens só no ano passado pelos ministros, vai para o exterior para falar as pantonímias, as bobeiras que eles falam ali, e o Brasil aqui embranhado em sangue, embranhado em violência, embranhado em todos os tipos que você possa imaginar de causa aqui dentro do Brasil. Mas todo mundo está preocupado, sabe com o quê? Prisão do Bolsonaro. A turma da esquerda não está preocupando se está tendo morte de negros, se está tendo morte de LGBT, se a Amazônia está queimando, se os Yanomamis estão em pior situação, se descobriu que o que a Damares falava de Marajó era verdade. A esquerda não está nem aí com isso. O importante agora é prender Bolsonaro. Antes era tirar o Bolsonaro. Agora é prender o Bolsonaro. E aí tudo fica bem. Vamos lá. Tem um vídeo aqui, pessoal, eu não vou nem colocar o vídeo aqui, não. Mas assim, quem fez a publicação é um perfil chamado Sentinela JC, tá? E, assim, é assustador. Nesse vídeo aqui, eu vou tirar o áudio aqui enquanto eu falo. Ó, é uma, sei lá, né, de uma universidade, aí ela fala que tem estudos sérios que, de acordo com esses estudos, a pedofilia ela é assim como a homossexualidade, que é uma preferência sexual das pessoas, é uma orientação. Ela diz aqui que a nossa responsabilidade é refletir sobre os sentimentos negativos em relação aos pedófilos, que essas pessoas, os pedófilos, devem ser tratados com respeito como tratamos as outras pessoas. Deveríamos aceitar que os pedófilos são pessoas que não escolheram sua sexualidade, eles têm essa condição, essa preferência sexual. Para mim, eu acho que uma pessoa que fala isso, pelo menos se fosse aqui no Brasil, deveria sair presa, porque sabe, simplesmente fazer apologia a um crime hediondo. Hediondo. E assim, quando a gente fala em preferências, no caso aqui ela diz que ser pedófilo é uma preferência sexual, não, essa é um monstro. É uma monstruosidade, é uma coisa nojenta, abjeta, que não é preferência. Então, o abusador de mulheres, ele também tem preferências, é isso? Não, vamos lá. Vamos falar em preferências. Essa turma que acha que se você se sentir uma nave espacial, você é uma nave espacial, né? Então, assim, sabe, é uma coisa tão sem sentido essa agenda, e isso só me dá uma certeza cada vez mais. Preferências políticas. Isso sim, é sério.
A preferência política você escolhe. Porque em nenhum momento, nunca vi na minha vida, e acredito que também morrerei sem ver, alguém da direita defender esse discurso em relação à pedofilia. Não vou ver. Então, só de saber que a direita nunca vai ter um discurso torpe, nojento, ridículo como esse, já me mostra que a minha orientação política é pela direita. Porque, sabe, se vocês acham que isso é normal, não é. Pessoal, a última notícia que eu quero trazer para vocês aqui é para te alegrar um pouquinho, tá? Da Jovem Pan. Vamos dar parabéns para esse cachorro. Eu gosto de cachorro herói. Homem invade chácara, é atacado por pitbull e tem a mão amputada em Minas Gerais. Homem não. Suspeito de ladrão, tá? Eu não posso falar ladrão. Suspeito de ladrão, tá? Tentou furtar uma chácara na zona rural de Beraba, gente. Beraba ali pertinho. Pensa num lugarzinho bom, que é o tal de Beraba, do Triângulo Mineiro. Então, pulou ali dentro da chácara e ali o sistema é bruto. Até os cachorros não deixam passar, não. Pitbull resolveu agir e ele perdeu a mão após ser atacado por um pitbull que fazia a guarda do imóvel. Parabéns, merece uma medalha esse cachorro. O grande problema aqui é que, vamos falar de forma prática agora, o pitbull estava lá para fazer a guarda. Esse cara vai procurar um advogado de porta de cadeia que envergonha a nossa classe. Esse cara vai falar para o advogado processar a família. O advogado vai falar que a família tinha o dever de manter o cachorro preso para não ter risco a quem tentasse furtar a chácara. E essa família ainda vai ter que indenizar esse cara. Espera que você vai ver. Eu te garanto que eu ainda vou noticiar isso aqui, que o ladrão que teve a mão amputada pelo cachorro talvez vai pedir sacrifício do cachorro, pedir para sacrificar o cachorro e ainda vai pedir para essa família indenizar o bandido. E a justiça vai dar. Sabe por quê? Porque isso aqui é o Brasil. Essa é a realidade de hoje, que as pessoas perderam uma noção do que é certo e do que é errado. O cara vai roubar. Que moral esse cara tem? E aprende uma coisa. Coloca uma coisa na cabeça. Ninguém entra numa casa, numa chácara, ou te para na rua para fazer um crime contra o patrimônio, ou seja, para te furtar, se ele não está preparado para tudo ou nada. Se ele entra para furtar, ele sabe que ele pode te encontrar lá dentro. Se ele sabe que ele pode te encontrar lá dentro, ele sabe que ele pode te matar. Então, para mim, todo furto, roubo, deveria ser equiparado ao crime de tentativa de homicídio, pelo simples ânimo do cara saber e assumir o risco de que ele entrando lá dentro, ele entra para matar ou morrer. Essa é a minha visão, tá? Não sei se você concorda comigo. Fechou? Obrigado, pessoal. Desculpa aí, o vídeo demorou um pouquinho, mas é que eu gosto do bate-papo com vocês. Ainda mais logo de manhã a gente acorda. Nem café da manhã eu tomei ainda, né? Gravei o vídeo, tá? Porque às vezes a internet não ajuda. Então a gente grava o vídeo primeiro para dar um timezinho para subir. Então sempre eu gravo o vídeo pelo menos 1 ou 2 horas antes do vídeo ir ao ar, tá? Então, que é o time do vídeo subir e ver que não vai dar nenhum probleminha de strike. Eu ando tomando strike, viu? O YouTube anda pesado comigo, mas também eu falo besteira pra caramba aqui, né? Você tem que saber o que você fala. Eu não, eu falo na lata, então eu levo uns aqui, né? Mas fazer o quê? Faz parte do jogo. Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Eu vejo vocês no próximo editorial. Meio-dia eu tô aqui de volta. Põe água no feijão que eu vou estar aqui meio-dia para bater um papo contigo. Abraço.